Globalização e Cidadania, por Pedro Dalari. Professor Pedro Dalari, o que o senhor tem a dizer sobre a proposta do deputado Ricardo Barros a respeito de uma nova constituinte para o Brasil? Aproveitando a decisão da população do Chile de adotar uma nova Constituição para o país, ressurgiu no Brasil a proposta de também substituir a Constituição. Ela foi feita, esta proposta, pelo líder do governo Bolsonaro na Câmara dos Deputados, o deputado Ricardo Barros, logo no dia 26 de outubro, na semana passada, um dia após o plebiscito em que a população do Chile tomou sua decisão. Mas não há equivalência nas situações. No Chile, a Constituição que se pretende trocar é de 1980, foi aprovada ainda no governo Pinochet, em plena ditadura militar. No Brasil, a Constituição atual de 1988 já é uma Constituição do período democrático. Foi aprovada depois do final da ditadura brasileira, que ocorreu em 1985. No caso do Chile, a Constituição da ditadura, é bem verdade, foi reformada em 1989 e em 2005. Mas, na essência, é uma Constituição que não atende à demanda social por um Estado mais atuante no âmbito da proteção dos direitos das pessoas, o que inclusive motivou as grandes manifestações de rua ocorridas desde o ano passado e que culminaram justamente com o plebiscito e com a decisão de se produzir uma nova Constituição. Já no Brasil, a Constituição de 1988 consagrou o Estado democrático de direito, dando grande atenção aos direitos sociais, envolvendo o Estado com a realização desses direitos. O processo chileno está voltado justamente à produção de uma Constituição que reproduza os princípios e as diretrizes da Constituição brasileira. É muito grande a preocupação com a legitimidade do processo chileno, justamente para se assegurar esse objetivo. No mesmo plebiscito em que a população decidiu por buscar uma nova Constituição, decidiu também que a produção da nova Constituição se dará por uma Assembleia Constituinte exclusiva, sem se assegurar a participação dos atuais parlamentares, justamente para se buscar essa maior legitimidade. Os membros da Constituinte terão que ser necessariamente 50% de mulheres e 50% de homens. E haverá também uma cota para representantes dos povos indígenas, que também deverá contemplar essa divisão entre homens e mulheres. E o que dizer sobre a proposta de uma nova Constituição para o Brasil, professor? A proposta de uma nova Constituição para o Brasil vai no sentido contrário do que pretende o processo chileno. O objetivo assumido pelo deputado Ricardo Barros, líder do governo Bolsonaro na Câmara dos Deputados, é a redução dos direitos sociais, cujo custeio, segundo ele, seria inviável. Assim, sob a perspectiva dos direitos da cidadania, da mesma forma que será importante substituir a Constituição do Chile, ainda um resquício do período ditatorial e sem qualquer tipo de compromisso com os direitos sociais, é importante manter a atual Constituição brasileira, que já expressa um avanço democrático e é uma defesa em favor dos direitos da sociedade. Eu, Paulo Capuzzo, falei com o professor Pedro Dalari para a Rádio USP. Globalização e Cidadania, por Pedro Dalari. Ética e Política, por Renato Janine Ribeiro. Professor Janine, no dia 27, o presidente Bolsonaro publicou um decreto que pedia estudos para avaliar a possibilidade de conceder às unidades básicas de saúde à iniciativa privada. Muitos disseram que era o primeiro passo para a privatização do SUS. No dia seguinte, o decreto foi revogado. Na sua análise,
o decreto realmente era uma ameaça ao sistema público de saúde? Eu estou convencido de que o decreto do presidente Bolsonaro era realmente um passo para a privatização do Sistema Único de Saúde. Um passo tomado com muito erro, porque nesse momento em que vivemos uma pandemia, o SUS tem sido o grande elemento de defesa da saúde pública contra essa doença. Quer dizer, a situação brasileira estaria muito pior se não tivéssemos o SUS. Então, foi um ato na hora errada, pessoa errada, tudo errado. Aí o presidente cancelou o ato, é verdade, mas tinha ficado esse sinal. E acho que isso mostra um pouco como funciona esse governo. Ele é muito bagunçado. Um ministro ataca outro, o outro depois ataca você não sente que existe uma coesão. O presidente assina decretos, até mesmo leis, que aparentemente ele não sabe de que tratam. Exemplo, ele assinou uma lei que permite tornar obrigatória a vacinação, e depois diz que a vacinação não será obrigatória de jeito nenhum. Então, existe uma desorganização no governo que eu nunca vi no Brasil. Nenhum governo no Brasil foi tão desorganizado, foi tão confuso quanto esse. E isso traz um problema grande para nós todos, porque nós ficamos sem segurança do que vai ser feito, o que vai deixar de ser feito. Esse é um problema sério. Qual a importância do SUS para a população brasileira? O SUS é um patrimônio grande da sociedade brasileira. Vejam, eu fui ministro da Educação. Como ministro da Educação, nós tínhamos uma secretaria que lidava especificamente da relação com os estados e municípios, porque o sistema de educação acaba exigindo uma cooperação de união, que tem dinheiro, tem as normas, tem capacidade de trabalhar em grande escala, estados e municípios que estão na ponta inferior, tendo municípios que são muito mais ricos que outros, quer dizer, per capita nem tanto, mas um município como São Paulo tem uma receita maior do que vários estados da federação. E você tem municípios que têm menos de 1.000 habitantes, Boré, em São Paulo, Serra da Saudade, em Minas Gerais. Então, a maneira de tudo isso se articular precisa existir. E havia isso no MEC, na Secretaria de Articulação dos Sistemas de Ensino, que procurou estabelecer como seria regulamentado o Sistema Nacional de Educação. O que cada um faria? Ou como a União entraria com dinheiro, tipo Fundeb, de que forma, com que destinação? Então, isso que nós tentamos fazer na educação, que é urgente fazer, é premente fazer, o Brasil tem no sistema de saúde há muitos anos. O Brasil, tão logo foi feita a Constituição de 88, o Brasil avançou nessa direção. Até porque as pessoas têm uma noção dos problemas de saúde muito maior do que tem dos problemas de educação. Como eu sempre digo, a doença, o problema de saúde, ela tem sintomas. As pessoas sentem dor, sentem coisas ruins quando tem uma doença. A falta de conhecimento não traz sintomas, não traz dor, não traz nada desse gênero. Então, a demanda pela saúde é muito maior. E por isso o Brasil conseguiu o SUS. O SUS é aplaudido internacionalmente. O problema do SUS é falta de dinheiro, basicamente. Quer dizer, o Brasil tem que ter mais dinheiro na saúde. Para isso você precisa de duas coisas, na saúde e na educação. Precisa, primeiro, aumentar o PIB. Você precisa aumentar o PIB. E segundo, você tem que cobrar de gente que tem dinheiro. A nossa tributação incide muito sobre os mais pobres. O percentual da renda de um pobre que vai em imposto, mesmo que não pague imposto de renda, está pagando imposto sobre mercadorias que compra, está embutido no preço das coisas um imposto, o percentual de imposto pago por uns pobres às vezes é maior do que o percentual muitas vezes é maior do que o percentual de imposto pago por um rico. Então o Brasil tem que tributar quem tem condições quem tem dinheiro, quem tem tudo isso. E então a solução é essa. E agora, você desarticular o SUS, deixando algumas unidades de saúde no setor privado, outras no setor público, é muito complicado. O professor Renato Janine Ribeiro conversou comigo, Valéria Dias, para a Rádio USP. Ética e Política, por Renato Janine Ribeiro. Reflexão Econômica, por Luciano Nakabashi. Professor, a segunda onda da Covid-19 chegou com força principalmente na Europa. Como isso pode impactar a economia brasileira? Quando a gente olha essa segunda onda em vários países europeus, nos Estados Unidos e possivelmente em outros países a partir dessa estação do inverno, que acaba auxiliando bastante nesse sentido,
nos países que são mais frios, isso gera uma incerteza adicional. Já existia essa expectativa, né, de uma segunda onda, sobretudo no inverno desses países, e vem se confirmando, né? Os casos na Europa estão chegando a níveis mais altos do que na primeira onda, e isso muito provavelmente vai acontecer com os Estados Unidos, já vem, né, em certa medida, registrando aí casos recordes de contágio diário. Acho que esses países estão mais preparados hoje do que na primeira onda, mas os efeitos econômicos acabam sendo severos pela questão do distanciamento social, seja ele feito de forma voluntária ou pelo governo. Então, esse é um indicador, é um elemento que causa incerteza na economia mundial sobre esse processo de retomada, e não tem nada garantido também em relação à vacina, né? Quando que ela de fato vai estar disponível, qual que é a velocidade em que as pessoas vão ter acesso a essas vacinas, se elas são de fato eficientes e por quanto tempo elas são eficientes, para qual faixa etária. Então tem uma incerteza ainda grande em relação ao desempenho da economia mundial, e isso acaba afetando o país, né? Acaba afetando o Brasil. Então, acho que o grande problema no caso brasileiro é chegar nesse momento de novos impactos vindos, decorrentes da Covid-19, que tem afetado a economia mundial, em um momento em que a questão da dívida em relação ao PIB é muito elevada, né? E insustentável uma trajetória de manutenção, de elevação da dívida em relação ao PIB. E o que o Brasil poderia fazer nesse cenário? O Brasil está fragilizado justamente porque já entrou, né, no começo da crise, no começo do ano, em 2020 agora, já entrou fragilizado porque já tinha uma dívida muito grande em relação ao PIB, e esse aumento foi muito elevado, em decorrência, né, dos programas do governo para auxiliar empresas e pessoas físicas, da queda de receita, do próprio problema, né, da economia mundial, que também vai gerando essa incerteza e afeta a economia nacional. Então a gente já chegou ali com uma economia fragilizada e está saindo dessa primeira onda e entrando na segunda onda desses países avançados numa situação muito mais fragilizada. Então acho que é imperativo pensar nessa agenda de reformas que, se a gente tivesse feito, o Brasil estaria numa situação muito mais fácil hoje, muito mais confortável para estar lidando com essas incertezas que estão vindo de fora. Só que se a gente não fizer, né, antes tarde do que nunca, se a gente não fizer, não colocar para frente essa agenda de reforma, sobretudo a questão da desvinculação de gastos, porque a gente precisa fazer essas escolhas, o país. 90% das receitas já são vinculadas aos gastos, o que não deixa margem para o país escolher o que a gente tem que priorizar. Então tem que fazer essa desvinculação, isso é super importante para dar esse poder de escolha, né? Para a gente escolher o que de fato é prioritário para o país e reduzir os gastos com outras coisas que a gente acha que não seja tão importante, que não seja fundamental para que o país possa crescer, né? Porque o crescimento ele é fundamental para dar as oportunidades, para aumentar o salário das pessoas e melhorar o padrão de vida e acesso a serviço, educação e outros bens e serviços. Então a gente precisa fazer uma análise rigorosa, mas para isso precisa antes desvincular a receita dos gastos e dar essa possibilidade. E aí sim, a gente consegue pensar, né, o que é importante: é educação, é saúde, é aliviar a pobreza. Quais são as prioridades do país? O que a gente tem que fazer? Claro, precisa de um debate para mostrar, deixar claro quais são os gastos que são mais importantes. Fazer uma análise através de especialistas. A gente tem massa crítica para estar fazendo esse tipo de análise e estar escolhendo. Porque a gente precisa dar um passo à frente para sair dessa situação, né, de fragilidade macroeconômica e começar a pensar em outras questões que são fundamentais para o crescimento econômico do país de forma sustentável. O professor Luciano Nakabashi, da FEA-USP Ribeirão, conversou com Gabriel Soares para a Rádio USP. Reflexão Econômica, por Luciano Nakabashi. Na cultura, o centro está em toda parte, por Martin Grossman. Professor, como se deu a implantação da internet na USP? Leila e ouvintes da Rádio USP, em contraponto a essa situação distópica na qual estamos todos inseridos, nas últimas colunas eu tenho explorado a breve história da internet.
e desses ciclos que alteram entre utopia e distopia, enfatizando assim, não necessariamente esse período sombrio e obscuro, mas a possibilidade do iluminismo, ou de um novo iluminismo, de uma nova utopia. Para tanto, é necessário voltar ao tempo, ou pelo menos essa é a minha proposta, e eu tenho explorado esse momento da década de 90, meados da década de 90, quando o Brasil, o mundo, começou a estar todo interligado, né? E nesse sentido, eu vou falar em primeira pessoa, porque eu estive envolvido no projeto de implantação da internet na USP, comandada pelo professor Imre Simon, né? Com a governança daquele momento da USP, pela reitoria, né? E pelos organismos responsáveis por isso, né? Técnicos, mas também da formação de uma equipe interdisciplinar que pudesse assessorar esse processo, né? Nesse sentido, naquele momento, em 1995, eu fui convidado a implementar e coordenar o primeiro site da USP na internet. Ninguém sabia como fazer isso, não é? Havia algumas tentativas, havia certas intenções, né, de começar a se construir um portal de informações sobre a USP na internet e em especial na www, né, na World Wide Web, com esse protocolo do HTML, não é? E foi uma experiência riquíssima. Então este site foi o portal USP Online? Antes, então, de ser uma interface ou um portal, o USP Online foi um laboratório institucional de pesquisas interdisciplinares, não é? Que fazia essa relação entre as telecomunicações e a informática, né? O que na época a gente chamava de telemática. Então, para tanto, o laboratório experimental reuniu jovens alunos de graduação e pós-graduação que desenvolveram de forma inovadora essa primeira interface da USP na internet. Era tudo feito à mão mesmo, né? Sem programas facilitadores de edição e montagem de páginas em HTML, né? Não havia isso ainda, não havia esse investimento que nós temos hoje na internet, né? E era realmente tudo muito, não precário, mas elementar, não é? No sentido mesmo que aquilo estava no seu início, na sua gênese, né? Com poucos recursos, a gente trabalhava com o essencial. Mas inspirados e alimentados não só pela potencialidade desta nova dimensão de produção de informação, cultura e conhecimento, que é a hipermídia e na internet, né, na World Wide Web, como também pela possibilidade de estarmos trabalhando com um rico caldeirão de culturas e saberes que é a universidade. O projeto USP Online se propôs, então, no seu início, imaginar e modelar a USP na virtualidade como uma combinatória de ambientes, muito mais do que páginas. Realmente pensando a universidade como um complexo n-dimensional. Isso foi feito de forma crítica, em contraposição à dispersão que encontramos na USP, em particular no campus do Butantã, onde não existe uma centralidade definida, por exemplo, um centro cívico. Levando então esse contexto e essa grandiosidade da USP, né, e dessa complexidade que é uma universidade do porte da USP, nós nos propusemos a fazer do site um lugar de encontro na virtualidade, um lugar onde os vários saberes, os vários conhecimentos, as várias áreas, né, pudessem de fato estarem representadas e representar, por sua vez, essa universidade. O professor Martin Grossmann conversou comigo, Leila Kiyomura, para a Rádio USP. Na cultura, o centro está em toda parte, por Martin Grossmann. Fique de olho, por Eduardo Rocha. Professor, os olhos possuem células muito diferentes entre si e altamente especializadas na sua biologia e função. Mas temos duas mais peculiares. Quais são? De fato, os olhos possuem tecidos formados por grupamentos de células com características muito distintas entre si. Milímetros separam células secretoras de células fotossensíveis, de células que produzem um estroma totalmente transparente
E assim, essa estrutura tão complexa é formada em distâncias muito pequenas por grupamentos tão distintos, tão especializados. Entre elas, duas talvez sejam realmente as mais diferentes do que a gente encontra por aí na natureza. São os cones e os bastonetes. Na natureza, seres vivos, vegetais e outros, todos têm alguma forma de reconhecimento da luz e, para o seu melhor desempenho, para a sua vida mais tranquila, vão em busca da luz ou se retraem na presença, na percepção da luz. Isso é possível de ser observado acompanhando o comportamento de plantas, animais noturnos e outros mais. Seres humanos possuem, assim como outros primatas, mas com algumas características muito interessantes, células altamente especializadas em reconhecer a luz. São esses cones e bastonetes. Cones que temos uma proporção 20 vezes menor do que bastonetes, cerca de 4,5 milhões, e bastonetes muito mais distribuídos na retina, na parte sensorial do olho, cerca de 90 milhões. Os cones e bastonetes também são chamados de fotorreceptores. Eles são capazes não só de reconhecer a presença ou ausência de luz, mas também de levar, através de contatos com outras células, o reconhecimento de forma, cores e movimentos. Isso se dá porque tem dentro de si fotopigmentos muito próximos à membrana, fundamentalmente baseados em vitamina A, são moléculas derivadas de vitamina A, que são sensíveis ao estímulo de luz. E uma vez estimulados pela luz, modificam a sua forma, estimulam na membrana a abertura de canais iônicos, tornando essas células eletrificadas. O interessante em tudo isso é que alguns fotorreceptores mais presentes em alguns cones tornam eles mais sensíveis à luz verde, à luz azul ou à luz vermelha, de forma que assim somos capazes de reconhecer pelo estímulo luminoso nuances, diferenças entre as cores. Isso acontece com poucos tipos de células encontradas na natureza. O trabalho de reconhecer a luz e transmitir eletricamente, então chamado de fototransdução, é exaustivo, requer muita energia e requer que essas células façam um autorreparo diariamente, uma vez que elas não fazem mitose, elas não são substituídas ao longo da vida e há uma perda natural delas ao longo da nossa existência. Elas maduram nos primeiros meses de vida, então nenês pequenos têm reconhecimento fraco das imagens, isso amadurece e isso então é levado ao longo da vida através do reparo que é sustentado pelas células pigmentadas que estão próximas aos cones e bastonetes. Se cones e bastonetes são tão importantes para a visão e não são substituídos ao longo da vida, como cuidar bem deles? Assim, até hoje não é possível, com células imaturas ou reprogramação, fazer uma substituição satisfatória. A melhor maneira é evitar a exposição excessiva à luz, eclipses, excesso de luz ultravioleta, através de filtros e proteção, principalmente contra o sol, a luz natural. E, da outra forma, a boa alimentação, que então permite prover proteínas e principalmente vitamina A, que fazem então com que a autorregeneração dessas células, que estão a todo momento reconhecendo luz, se faça de maneira saudável e elas então estejam prontas para um dia seguinte de bastante trabalho. Acabamos de ouvir o professor Eduardo Rocha, da Faculdade de Medicina da USP em Ribeirão Preto. Rosimeire Talamone para a Rádio USP. Fique de olho, por Eduardo Rocha. Ciência e cientistas, com Paulo Nussweig. Professor, qual é o impacto das eleições nos Estados Unidos na ciência? Caro Júlio, caras e caros ouvintes, nesse dia 3 de novembro, há eleições nos Estados Unidos, numa disputa que terá grande impacto global. Enquanto preparo a coluna, ainda não conheço o resultado e confesso a minha ansiedade. A comunidade científica mundial está tensa pela importância e influência dos Estados Unidos para os destinos do planeta.
Estamos diante de uma crise climática e de uma pandemia cujo enfrentamento exige conhecimentos científicos, e a nação com o maior sistema de pesquisa do planeta não exerceu liderança, ou pior, exerceu liderança obscurantista desde 2017. Os cientistas têm cada vez mais se sentido na obrigação de falar sobre política, como eu mesmo tenho feito nesse espaço. Vários de nós preferiríamos falar de descobertas recentes, de aplicações fantásticas, de conhecimento gerado pela engenhosidade de seres humanos, de fascinantes histórias de como fazermos ciência. Mas como diz o título de um artigo de opinião publicado na revista Nature em 15 de outubro, se estamos cansados de ver a ciência ser ignorada, precisamos nos envolver na política. Mary T. Bassett argumenta que a ideia de que pesquisadores competentes são apolíticos é falsa e custa vidas. A situação exige envolvimento maior de cientistas com a política, pois a política está interferindo na ciência. Nos Estados Unidos, o atual governo indicou lideranças sem conhecimento científico ou experiência à frente de importantes agências, como os Centros de Controle de Doenças, CDC, e a Agência de Proteção Ambiental. Durante a pandemia, o CDC ficou subordinado a uma força-tarefa liderada pelo vice-presidente Pence e por Jared Kushner, genro do presidente, ambos sem qualquer conhecimento de doenças infecciosas. No Brasil, um general sem conhecimento médico e que sequer conhecia o SUS comanda o Ministério da Saúde. É muito frequente ler notícias sobre política científica em revistas como Nature e Science. Opiniões sobre decisões específicas envolvendo leis, projetos orçamentários, programas de governo para incentivar determinadas áreas são corriqueiras, com análises sobre os seus aspectos técnicos. Nesse ano, porém, as mais importantes revistas abandonaram posições de relativa neutralidade e endossaram a candidatura de Joe Biden. A revista Nature explica com apenas uma frase: a confiança de Joe Biden na verdade, em evidências, na ciência e na democracia fazem dele a única escolha na eleição dos Estados Unidos. A Scientific American escreve: Scientific American jamais endossou uma candidatura presidencial nos seus 175 anos de história. Esse ano nos vemos forçados a fazê-lo. Não o fazemos com ligeireza. As evidências e a ciência mostram que Donald Trump prejudicou seriamente os Estados Unidos e seu povo, porque ele rejeita evidências e ciência. A eleição nos Estados Unidos serve como um plebiscito para a política baseada em evidências, com efeitos globais? Em grande medida, acho que sim. Essa é a mensagem das revistas científicas e também de publicações sintonizadas com o sistema capitalista, como a revista The Economist. Certamente, esse não é o único fator que norteia a escolha dos eleitores, mas terá um peso importante para muitos. O atual ocupante da Casa Branca busca semear discórdia em todos os assuntos e não tem qualquer constrangimento em distorcer fatos e falsear evidências para construir suas narrativas fantasiosas. Muitos eleitores conservadores estão cansados dessa retórica bélica e que atropela alguns dos mais fundamentais princípios da democracia dos Estados Unidos. Vários militares de alta patente, ao passarem à reserva, e ex-funcionários dos setores de inteligência do governo Trump declararam voto em Biden, apesar de se definirem como simpatizantes do Partido Republicano. Nosso governo federal também tem semeado desconfiança no conhecimento científico e recusado tomar decisões com base em evidências. Depois de ter oferecido cloroquina até para as emas do Palácio da Alvorada, o ocupante do gabinete presidencial resolveu criar dificuldades para que as primeiras vacinas contra a Covid sejam disponibilizadas aos brasileiros. Como cientistas, não podemos ficar impassíveis diante de desinformação intencional. Como escreveu Mary Bassett, esperemos que esse despertar político seja duradouro e transforme a participação dos cientistas na vida política, que o respeito à verdade e a política baseada em evidências prevaleçam essa semana. Paulo Nussensweig falou comigo, Júlio Bernardes, para a Rádio USP. Ciência e Cientistas, com Paulo Nussensweig.